Ambientalismo. Segue uma vertente empirista, com estudos práticos para se chegar a uma conclusão. Skinner, por exemplo, seguiu seus estudos com uma criança de 6 meses até seu amadurecimento. No ambientalismo, o ambiente é mais importante que o próprio pensamento humano. As pessoas utilizam estímulos do ambiente, manipulando o comportamento de outras pessoas, conhecido também como comportamento-consequência. Ou seja, o indivíduo faz determinadas ações e o ambiente responde, produzindo uma consequência que pode ser boa ou ruim. Existe também um processo de extinção usado para ações erradas. Para este caso, basta tirar do ambiente a consequência. Exemplo, a criança birrenta que faz bagunça na sala de aula só para chamar a atenção. Se for ignorada, a criança deixará de fazer a bagunça, pois não teve a consequência, que é a atenção. Existe aquele que apenas observa, o famoso curioso. Esta é a pessoa que observa a outra, que recebe uma consequência positiva por um bom comportamento. Logo, ela tende a imitá-la. Chamamos também de amigo copiador. Observe, então, o comportamento é o resultado de estímulos e consequências que podem ser alterados dentro de um ambiente. Logo, essa é a teoria ambientalista. Vygotsky. Vygotsky, sua concepção de funcionamento do cérebro humano, fala que a capacidade de solucionar problemas, armazenar e usar a memória e a formação de novos conceitos, as chamadas funções psicológicas superiores, são construídas durante a vida da pessoa e a sua relação com o mundo, através dos instrumentos e símbolos culturais, ou seja, os processos mentais são entendidos como a natureza ligada às funções psicológicas. Fatores relevantes na teoria de Vygotsky. Mediação. Se adquire o conhecimento através da interação com vários interlocutores, em uma relação em que todos os envolvidos são ativos. Linguagem. Sistema simbólico de significados e significantes dos grupos humanos que favorece o intercâmbio social e o fenômeno do pensamento. Cultura. Universo que traz diversas significações que permite construir a interpretação do mundo real. Processo de interiorização, que envolve um fator interno e outro externo e que, sendo interpessoal, se torna intrapessoal. Vygotsky diz que não existe estágios cognitivos da criança, e sim seu desenvolvimento influenciado por fatores biológicos ao passar do tempo. Jean Piaget. Biólogo e filósofo, baseou-se na investigação científica da maturação da criança em relação à construção das noções fundamentais do conhecimento lógico, ou seja, buscava a compreensão da gênese e a evolução do conhecimento humano. Ele, a partir desses testes, concluiu que as crianças possuem uma linha de raciocínio própria. Comparadas com o ponto de vista adulto, a lógica de funcionamento mental se difere qualitativamente. Assim, a proposta de Piaget consiste na investigação da transição da lógica infantil para a adulta, envolvendo um processo contínuo de trocas entre o organismo vivo e o ambiente. A transição pelo desenvolvimento cognitivo da criança para Piaget se constrói em etapas de constantes equilíbrios e desequilíbrios. A etapa de equilíbrio possui mecanismos denominados de assimilação e acomodação. O primeiro, por sua vez, se desenvolve a partir da atribuição de significados, diante de experiências anteriores da interação com o ambiente. Já a segunda, o organismo é impelido a se modificar
para ajustar-se às demandas impostas pelo ambiente. Tais mecanismos, apesar de opostos, coexistem e ocorrem ao mesmo tempo. O aparecimento de uma nova possibilidade orgânica entre o indivíduo e o meio ou uma mudança de característica do meio ambiente causa um desequilíbrio pela ruptura desta harmonia, criando uma busca de um novo equilíbrio, ou melhor, outra etapa do desenvolvimento cognitivo. Desses equilíbrios e desequilíbrios, Piaget organizava o processo em diversas etapas. Cada etapa define o momento de desenvolvimento que a criança constrói certas estruturas cognitivas. Por definição do filósofo, elas se definem por fases: sensorial-motora, pré-operatória, operatório-concreta e a operatório-formal. Todas essas etapas possuem suas próprias características e constituem um determinado tipo de equilíbrio. O avanço de uma etapa à outra deve-se à busca de mais um novo e mais completo equilíbrio que não pode ser alcançado sem experiências anteriores. Também não é possível pular etapas. Inatismo. Na visão inatista, o desenvolvimento e mudanças no indivíduo são limitadas a partir do seu nascimento e dos fatores externos. Após o nascimento, pouco ou quase nada pode interferir no desenvolvimento de uma pessoa. A visão inatista se sustenta na teoria da evolução de Charles Darwin, porém interpreta de forma equivocada. Os inatistas interpretam a teoria da evolução como o meio ambiente tendo pouca influência no desenvolvimento do ser humano, acreditando que os fatores externos e vivência de cada indivíduo não traçará o perfil da pessoa, pois o que o fará será no decorrer de sua vida descoberto. Para solidificar suas ideias, os inatistas usaram a embriologia como base, justificando que o ser humano tem toda a sua formação feita ainda no útero da sua mãe. Sendo assim, seguido esse pensamento, o indivíduo não tem mais nenhuma formação fisiológica fora do útero, apenas cresce, mas o principal já foi definido lá atrás.